Olá, meu nome é Luciano Moraes e esse é o canal Conversa de Violonista. Vocês estão convidados a participar comigo de uma reflexão através da história, com uma pergunta e uma tese, vamos dizer assim, uma proposição bastante clara e bastante objetiva em mente. Por que a música tem que ser pensada dentro do contexto dos direitos humanos? Lacan, o grande psicanalista, sucessor de Freud, disse em 1958 que os seres humanos são animais que criam linguagem para justificar a si mesmos uma certa superioridade em relação à natureza, quando na verdade o ser humano é um animal feroz. A ideia de que o ser humano é um animal feroz se confirma ao longo da história com todo o histórico de guerras, violações de direitos humanos e conflitos violentos e sangrentos que realmente fazem a gente duvidar da possibilidade do ser humano constituir uma coisa chamada civilização ou civilidade. Tá? É a própria ideia de se espantar diante dessas atrocidades, é algo que está dentro de uma longa história e de uma longa tradição de reflexão filosófica e de debate político em torno do conceito de direitos humanos. É por causa da ideia de direitos humanos que nós podemos desafiar a cada geração essa frase de Lacan. Afinal, o ser humano é de fato um animal feroz, que simplesmente achou um jeito mais complicadão assim de efetuar os seus desejos de maneira violenta, ou ele de fato é um animal que tende à civilidade, tende à solidariedade, à igualdade, à liberdade e à fraternidade. A pergunta pelos direitos humanos é um pouco mais do que isso, na verdade. Eu vou tentar contextualizar vocês em relação à história dos direitos humanos e tentar também colocar essa questão, colocar dentro dessa questão o problema do acesso à formação musical. Tá? Bom, para mim parece bastante claro que quando a gente fala em música dentro do contexto dos direitos humanos, a gente está seguindo uma frase recente que o maestro Simon Rattle, da Filarmônica de Berlim, ele foi durante 18 anos regente da Filarmônica de Berlim, é um dos maestros mais importantes do mundo, um dos regentes que tem uma vastidão de repertório, uma competência técnica, enfim, todos os atributos que a gente relaciona a um músico gigante, tem em Simon Rattle uma configuração superlativa. Simon Rattle é um dos grandes músicos da atualidade e ele declarou, na época em que ele iniciou o trabalho dele com a Filarmônica de Berlim, que a música é um direito natural, é um direito de nascimento. O acesso à cultura e à música, o acesso ao aprendizado de um instrumento musical e à linguagem musical é um direito humano. Essa frase precisa ser entendida dentro de uma longa tradição de discussão em relação aos direitos humanos. Quando nós seguimos Simon Rattle nessa afirmação, a gente está basicamente falando em acesso e formação, ou seja, acesso aos bens culturais e a uma formação musical, ou seja, a uma educação, que justamente é o artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano, de 1948. Né? O acesso à educação. Mas eu vou comentar o artigo 27, que tem mais assertividade ainda em relação a isso, que fala do direito à participação cultural. Né? Em tese, de acordo com o artigo 27, a OSESP cobrar ingresso para suas apresentações seria uma violação direta aos direitos humanos, porque os concertos deveriam ser oferecidos de forma gratuita a qualquer um que se interessasse em ter acesso a essa produção cultural. Mas vamos deixar isso aí um pouquinho mais para frente. Existe atualmente, inclusive na internet, uns debates muito acalorados a respeito da oposição entre o funk e a música clássica. Né? Funk versus Beethoven, vamos dizer assim. Essa discussão, enfim, eu não quero entrar exatamente no mérito dessa discussão, porque tem gente muito mais competente do que eu que está trabalhando do ponto de vista da antropologia, da história, da fenomenologia, da filosofia, né? Mas para essa discussão que nos interessa aqui, eu gostaria de tranquilizar as pessoas, né? O debate, assim, o funk jamais vai tirar o espaço da música clássica, como também é esperado que a música clássica não retire o espaço do funk, como não retirou o espaço do samba no início do século XX. São todas manifestações culturais, né? Eu não sou exatamente um relativista cultural, mas eu sou um defensor extremo do direito das pessoas de fazerem, ouvirem e fruírem a música que elas quiserem. O meu problema é em relação ao acesso, e aí se coloca uma questão um pouco complicada. A gente não sabe muito bem se essa discussão está sendo feita da maneira mais honesta possível. Às vezes me dá a impressão de que o pessoal que curte música clássica, na verdade, tem inveja do sucesso comercial, não só dos funkeiros, mas também dos pagodeiros dos anos 90, dos cantores de música sertaneja dos anos 80, e de toda essa parafernália que envolve, agora vem a cultura de massa e a indústria cultural.
Sem discutir essas duas categorias, é impossível a gente fazer uma discussão propriamente estética, né? A maneira como a música é comercializada, a maneira como ela é distribuída e a maneira como o acesso à música é garantido aos cidadãos. Esse é o grande problema que aparece como uma base estruturante desse debate, que eu acho que é um debate falso, né, em relação à qualidade musical dos diversos gêneros, sejam eles Beethoven, funk, ou sertanejo ou o que for. Porque é possível também ouvir música clássica de maneira superficial. Também é possível tratar a música erudita de maneira rasa, de maneira comercial, de maneira comercializada. E é possível, é perfeitamente ouvir toda a tradição da música popular, não só o funk, mas outras tradições musicais populares, de maneira informada, de maneira atenta e de maneira crítica. O que possibilita essa leitura informada, autêntica e crítica é justamente a formação musical. E é a formação musical que ninguém quer discutir. É justamente a questão da formação, do direito que os cidadãos têm de aprender a tocar um instrumento musical, de aprender a linguagem musical e com isso aprender a ouvir de uma forma mais profunda, seja qual for o estilo musical. Esse é o direito que está sendo consistentemente violado e é por isso que eu acho que a música precisa fazer a sua reflexão a respeito da sua inserção social, pensando como um episódio, como um capítulo da longa história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um lugar comum a gente dizer que um povo ignorante é um povo fácil de ser dominado, e por isso os poderes e as classes dominantes têm um interesse em que as pessoas continuem ignorantes, continuem sem saber aquilo que é o direito delas, aquilo que é conferido a elas enquanto seres humanos, né? A Carta dos Direitos Humanos é, para mim, um dos documentos que se encaixa com mais perfeição assim, nessa acusação. Porque, de fato, se as pessoas conhecessem melhor a história dos direitos humanos e a história da Carta dos Direitos Humanos de 1948, a gente estaria em um outro patamar de civilização, sem nenhuma sombra de dúvida. Quando eu falo da Carta dos Direitos Humanos, eu estou, na verdade, me referindo a dois documentos específicos. Um que surgiu em 1793 e um outro que surgiu em 1948. Atenção para essas datas. O pessoal que tem aula comigo, os meus alunos, sabem que eu gosto muito de datas, né? Não porque eu seja um positivista que gosta de me exibir com a minha memória em relação a datas, não, mas quando você analisa o ano das coisas, o ano em que as coisas aconteceram, você percebe, você começa a fazer algumas conexões importantes com eventos históricos que estavam em curso naquele momento. Em 1789, o rei Luís XIV foi preso, ele passou 4 anos na cadeia para depois ser condenado à guilhotina, justamente por uma série de atrocidades e uma série de tiranias que ele cometeu e contra as quais o povo francês se revoltou. É lógico que isso foi motivado por uma nova classe de comerciantes e industriais e latifundiários de terra, mas em algum momento foi necessário que houvesse um grande clamor popular para que se fizesse uma mudança radical de regime de governo. A gente passa da monarquia para o sistema presidencialista. É assim que a história é anunciada, mas na verdade o processo foi muito mais profundo e muito mais intenso do que isso. A primeira declaração de direitos humanos remonta ao ano 529 a.C., num documento chamado Cilindro de Ciro. Vejam bem, logo Ciro, né? É um documento que fala vagamente a respeito de limites que as pessoas precisam impor umas às outras para fazer valer a sua autoridade, fazer valer a sua vontade. 529 a.C. Daí a gente tem todo o debate em torno da igreja cristã, em torno dos evangelhos do Novo Testamento, de proposições que conduzem a gente a pensar em uma questão de direitos universais pela pessoa ter simplesmente nascido, né? E esse debate vai transcorrer durante toda a história da civilização ocidental, ganhando um pouco mais de corpo depois do humanismo renascentista, né? Quando as representações iconográficas começam a pensar em Deus como uma forma humana, e assim as representações do ser humano passam a ocupar o centro, né, das preocupações filosóficas e artísticas, por que não dizer, se desenvolveu todo um movimento filosófico chamado humanismo, e uma elaboração que durou, na verdade, séculos, chegou a essa formulação política que nós chamamos de república. Bom, a república, a gente conhece, ela é essa forma de governo que se baseia na alternância de poder, no poder exercido de forma livre pelos cidadãos, que podem se candidatar
a representantes ou podem simplesmente fiscalizar os seus representantes. É direito do ser humano fiscalizar os seus representantes, está dito isso na Carta dos Direitos Humanos, né? Qualquer agente público pode ser inquirido em relação aos seus atos, desde policiais a funcionários públicos, advogados da Defensoria Pública, deputados, o presidente da República, eles têm a obrigação de prestar contas aos cidadãos, né? E essa forma de governo, ela não foi aceita, né? Não foi pensada como uma forma possível justamente por causa do despotismo, por causa da monarquia. A Declaração de Direitos Humanos de 1793, que aconteceu justamente antes da consolidação do novo governo republicano francês, surgiu para que se tivesse uma base sobre a qual os governos pudessem agir, né? Porque ninguém queria retornar a um estado de coisas em que você só tivesse deveres. A Carta de Direitos Humanos de 1793 é a transição entre um estado social de deveres de súditos para um estado social de direitos do cidadão. Sem a Declaração de Direitos Humanos, nós não temos a modernidade. Sem a Declaração dos Direitos Humanos, nós não temos a sociedade moderna. Então, um aviso em relação às pessoas que apressadamente se colocam contra ou questionam os direitos humanos. A previdência social, o direito à aposentadoria, o direito a se filiar em sindicatos, o direito a negociar o seu salário, a escolher o seu trabalho, o direito de sair do seu país e retornar a ele quando você quiser, o direito a mudar de nacionalidade e o direito à livre associação e à livre expressão de opiniões, cada um desses itens que eu mencionei foi, no passado, no tempo da monarquia, motivo para assassinatos, prisões, torturas e mortes. A consolidação de todas essas ações como um direito humano, como direitos humanos fundamentais, são conquistas da Carta de Direitos Humanos de 1793. Então, combater os direitos humanos é combater todas essas liberdades, é combater todas essas possibilidades de existência que estão sendo continuamente reformuladas e ampliadas para que a gente tenha, de fato, uma sociedade justa, né? E, no caso, o acesso à cultura e o acesso às artes tem tudo a ver com isso. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente no vídeo, tá? Então, muito bem, a gente viu que os direitos humanos são, na verdade, a base da fundação do Estado moderno, né? É por isso que é tão grave quando os advogados de defesa falam em violação dos direitos humanos. A violação dos direitos humanos significa uma violação da própria civilização, né? E as principais ações no sentido de organizar um acordo em torno dos direitos humanos aconteceram logo depois de desastres sociais monumentais. Falei para vocês da importância das datas, né? 1793, 4 anos depois da Revolução Francesa, um pouquinho antes, ou talvez em torno ali do período da decapitação do rei Luís XIV, um momento em que as pessoas já não podiam mais confiar na monarquia, confiar nos direitos do monarca de governar de acordo com uma determinação divina. Tudo isso foi deixado de lado para uma declaração com 17 artigos que regulamentava inclusive a Constituição e a divisão entre os 3 poderes. A Declaração de Direitos Humanos de 1793 declara expressamente um país que não tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário separados e funcionando em harmonia, em harmonia, porém com independência, esse país não tem Constituição, quer dizer, ele não é constituído. Constituição não é o nome de um livro, ou o nome de uma carta, ou o nome de uma declaração. A Constituição é um ato, né? É um ato de fundação, de formação de um Estado, de uma nação, de um país. Então a Constituição tem que ser entendida como esse movimento orgânico de constante debate em torno de quem? Adivinhem? Dos direitos humanos. Muito bem. Alguns exemplos da importância dos direitos humanos para a regulamentação da vida na sociedade. O artigo 5º da Constituição de 1793 é o que diz que o ser humano, qualquer pessoa, pode fazer tudo o que não é proibido por lei. Qualquer coisa que não esteja expressamente proibida na lei, a gente pode fazer. E ninguém pode ser obrigado a fazer algo que a lei não determine. Isso é uma coisa muito séria, na verdade, muito grave. Esse é o princípio fundamental da liberdade, né? Se você tiver uma invenção comportamental X, se aquilo não estiver regulamentado pela lei, você não pode ser impedido de realizar essa nova invenção comportamental, tá?
Nenhum gênero de trabalho, cultura ou comércio pode ser proibido à indústria dos cidadãos. Esse é o artigo 16. Quer dizer, ao cidadão não pode ser proibido ele fazer absolutamente nada. Isso aqui é uma resposta direta à antiga escola dos ofícios. O que é a escola? O que é o período da escola dos ofícios? É um período que coincide com a Idade Média, onde as diversas categorias profissionais tinham que se proteger das investidas de agentes mais poderosos. Então era proibido, né? Por um costume também, mas também por uma legislação da sociedade estamental, né, que você não poderia exercer uma profissão livremente. A profissão deveria ser exercida por aquelas pessoas que já exercem a profissão. Quer dizer, era uma espécie de protecionismo profissional, né, que não permitia que as profissões funcionassem fora daquele núcleo, daquele conjunto de pessoas que já exercia essa profissão. Baseado nesse fundamento, Joseph Haydn, por exemplo, jamais poderia ser músico, porque o pai dele era fabricante de rodas de carroça. Ele não poderia entrar em uma outra profissão porque ele não fazia parte do estamento daquela sociedade, quer dizer, daquele grupo que fazia ou que exercia aquela determinada profissão. Johann Sebastian Bach era o 33º membro de uma família de músicos. Provavelmente ele teria sido proibido de fabricar sapatos, se ele assim desejasse, ou de ser cabeleireiro, ou de ser cientista, né? Então, uma sociedade onde as diversas profissões eram extremamente protegidas, né, com uma mentalidade de corporação muito rigorosa, que incluía exércitos, incluía uma proteção armada a esses direitos de exclusividade de alguns cidadãos de exercerem determinadas profissões. Pois aqui nesse artigo, o artigo 16 da Declaração de Direitos Humanos de 1793, isso é revogado expressamente. Qualquer pessoa pode se dedicar a qualquer tipo de profissão. Sem esse artigo da Declaração de Direitos Humanos, nós não teríamos Tchaikovsky, nós não teríamos, provavelmente, Mendelssohn, nós não teríamos como compositor Beethoven, sim, que era neto e filho de músicos, nós não teríamos André Segovia, nós não teríamos Julian Bream, porque nenhum desses músicos fazia parte de uma longa dinastia, ou de uma geração familiar, ou de uma corporação de músicos. Então, para vocês terem uma ideia de como a Declaração de Direitos Humanos toca diretamente aos interesses dos que gostam de música, dos que querem exercer a música como uma atividade profissional. Sem o artigo 16 da Constituição, a gente provavelmente não estaria aqui, porque meu pai também, na verdade, de certa maneira ele era, mas eu não tenho uma música como uma profissão familiar, então talvez eu tivesse sido impedido de ser músico se eu tivesse nascido antes da declaração da Carta dos Direitos Humanos. O artigo 17 da Declaração de Direitos Humanos abole expressamente a escravidão. Isso em 1793. A escravidão só foi abolida no Brasil em 1888. Ou seja, ela continua nos Estados Unidos através da 13ª emenda, porque ela faz a 13ª emenda da Constituição Americana prevê que se você for preso pelo Estado, você pode ser escravizado, né? E outros países também mantiveram essa noção de afrouxar um pouco alguns fundamentos da Constituição ou da Declaração dos Direitos Humanos, até que essas pequenas violações de direitos humanos aqui e ali foram criando um caldo de conflito, de confronto que culminou na Primeira Guerra Mundial. Há uma primeira tentativa de organização de um concerto entre as nações e essa tentativa fracassou naturalmente e nós tivemos então esse grande evento no século XX que balançou com a estrutura psicológica da civilização, esse evento chamado Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acaba em 1945, em 1948, então foi realizada, né, a intenção manifesta 2 anos antes, de organizar uma reunião, ou de organizar um documento assinado pela maioria das nações, para que se zerasse o compromisso histórico dos Estados constituídos com os direitos humanos. O artigo... então, tinha comentado que a Constituição de 1793 tem 17 artigos, em torno dos quais a organização, né, em torno dos quais se organiza essa ideia de direitos humanos. A Declaração de 1948 é um pouco diferente. Ela é baseada nessa declaração. Nós podemos dizer que a Declaração de 1793 está contida na de 1948, mas a Declaração de 48 ela faz vamos dizer, ela aprofunda um pouco mais a descrição de alguns desses direitos, tá? Ela tem 30 artigos, ela é um pouquinho mais extensa, né? E ela foi assinada por 48 nações. Não houve nenhum voto contrário, mas houve algumas abstenções. A União Soviética, por exemplo, na época, ela se absteve de votar a favor da Carta dos Direitos Humanos porque considerou a declaração muito vaga, né?
E quando a gente lê alguns itens, alguns artigos específicos, a gente percebe que existe uma tentativa de colocar um pouco mais de concretude a essa Declaração de Direitos Humanos. Os direitos humanos não podem ser uma coisa vaga, por exemplo, o direito à vida, o direito ao trabalho, né? A descrição do direito ao trabalho precisa ser feita de maneira detalhada. É preciso que se coloque já na Carta de Intenções de Direitos Humanos como vai ser assegurado esse direito. Como que você cria, afinal, uma sociedade em que todos têm direito a trabalhar? O Brasil, por exemplo, tem mais de 15% de desempregados e nós temos banqueiros dizendo que isso é positivo para o país, porque mantém a negociação salarial num nível baixo, quer dizer, num nível que favorece os empregadores. Ou seja, nós podemos dizer que em qualquer nação em que haja desemprego está sendo violado um direito fundamental, um direito humano fundamental, né? Nós percebemos alguns desses itens que são claramente orientados para que se torne um pouco mais concreta essa Declaração dos Direitos Humanos. O artigo 25, por exemplo, da Declaração de 1948, é a base da Previdência Social. No artigo 25 está expresso, né, de que o ser humano tem direito a uma aposentadoria, a um amparo na velhice e a uma assistência social no caso de uma impossibilidade de trabalhar. Basicamente, a LOA está aí, né, as pensões por viuvez, os auxílios emergenciais estão expressos aqui nesse artigo, no artigo número 25, tá? Ou seja, uma coisa que a gente pensa que é muito característica da Constituição de 88, que é uma coisa que só tem aqui, que é uma coisa chamada Previdência Social, isso já é uma resposta ao compromisso que o Brasil fez de assinar a Carta de Direitos Humanos de 1948. O artigo número 27, por exemplo, fala que todos os seres humanos têm direito a tomar parte na vida cultural da comunidade, têm direito a acesso às artes e participar do progresso científico. Eu gosto mais desse artigo porque ele coloca as coisas nos termos que eu acho bastante interessante. Assim, vocês que estão acompanhando o canal Conversa de Violonista sabem que a gente mistura muito arte com ciência, criatividade com pesquisa. O violão é um instrumento assim, ele é um instrumento para fazer arte, mas ele é um instrumento também que tem que ser conhecido cientificamente, né? A forma como o instrumento é construído, as leis físicas que regem o seu funcionamento, tudo isso é uma coisa muito bonita do domínio científico que colabora, que contribui muito com o domínio artístico. De acordo com o artigo 27 da Constituição da Declaração de Direitos Humanos de 1948, todo ser humano tem direito de tomar parte na vida cultural da comunidade, tem direito a ter acesso às artes e participar do progresso científico. Ou seja, se você acabou de ser vacinado, é por causa da Declaração de 48. Você tem um direito humano reconhecido pelo Estado a participar do progresso científico. A vacina é um progresso, é um avanço científico. Ela permite salvar vidas, ela permite erradicar doenças. E é justamente esse direito de participação que todo cidadão, todo ser humano tem, de participar do progresso científico, é o que garante o nosso acesso aos serviços públicos de saúde e por exemplo, dentre outras coisas, a vacinação. Parece que tem recentemente uma personalidade que é contra o sistema público de saúde, se tratou no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é um hospital público, né? Então parece que em alguns momentos é necessário que a gente comprove na prática a necessidade de entender a saúde e a participação no progresso científico como um direito humano. São as contradições, né, da nossa vida. Bom, como é que entra a cultura, então, dentro desse contexto da história, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não só a declaração permite uma participação ativa do cidadão na vida, nas artes, né, da cultura, da sociedade, como também a gente percebe que é impossível você ter a realização concreta dos direitos humanos sem que a música faça parte dessa formação. De todas as artes, a música é aquela mais abstrata. Uma obra de arte só existe durante o tempo da sua execução. Parou de tocar, a música acabou, ela não existe mais. Ela só existe na memória, né, das pessoas que a ouviram. E essa memória é orientada por códigos, certo? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a memória tem a ver com código? Se você não escreve um texto, é muito difícil você se lembrar dele. Por isso que eu estou com a papelada aqui, né? Claro que esses vídeos são organizados de maneira a poder fazer um plano sequência, né? E isso é possível porque eu consigo escrever as ideias e organizar no papel essas ideias. Ou seja, eu tenho um domínio do código da linguagem. Essa é a razão pela qual é possível fazer um soneto, por exemplo.
ou é possível fazer da escrita, né, ou do discurso, uma arte. Você volta na ideia, você reelabora um texto, você reelabora uma frase, você aprofunda uma ideia por causa também da escrita. Com a música acontece exatamente a mesma coisa. Se você não sabe o que é uma fórmula de compasso, se você não sabe o que é um modo maior e um modo menor, se você não reconhece timbres diferentes, vai ser muito difícil participar das atividades artísticas de uma sociedade, como prevê o artigo 27 da Constituição, da Declaração de Direitos Humanos de 1948. A gente ouve uma música sem nenhum grau de informação, é preciso escutar muitas vezes até que aquilo se torne mecanicamente memorizado. Mas se a gente tem uma certa capacidade de racionalização do que a gente está ouvindo, é possível a gente fazer um juízo e memorizar muito mais rápido. Todo mundo passou por isso, né? De tentar lembrar de uma melodia que passou da sua cabeça, você tenta se lembrar do compasso dela. Como é que é mais ou menos o compasso? É em compasso quaternário, é em compasso ternário? Ela é rápida, o andamento é rápido, o andamento é lento? É modo maior, é modo menor? O tema é um arpejo, é uma melodia? Esse tipo de racionalização aparentemente conduz a uma frieza muito grande e a uma barreira de acesso, né? Eu estou dizendo basicamente que o amador não tem condições de ter acesso às artes, né? É evidente que isso é errado, essa é uma má compreensão do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma coisa que, se entendida pelo avesso, vai levar a consequências bastante diferentes. Não é que a música só pode ser usufruída de maneira plena por aqueles que conhecem o seu código. Isso significa que os que conhecem o seu código musical podem usufruir da música de maneira realmente plena. Ou seja, para que a gente seja rigoroso na aplicação da Carta dos Direitos Humanos de 1948, a gente teria que garantir o acesso total e restrito a todas as pessoas à formação musical. Exatamente como Simon Rattle, ex-regente da Filarmônica de Berlim, hoje regente da Filarmônica de Londres, né, da Filarmônica da Orquestra Filarmônica de Londres, exatamente como Simon Rattle declarou no início da sua gestão em Berlim. A música é um direito humano fundamental. Sem uma formação musical, a gente não tem como ter acesso total às artes. Do ponto de vista da biologia, o cultivo da música tem também algumas vantagens interessantes. Eu não sei se eu vou derrapar um pouco. Os neurologistas de plantão aí, por favor, me corrijam se eu estiver passando uma informação muito equivocada. Mas o cérebro humano tem 2 hemisférios, né? E esses hemisférios são ligados por uma parte do sistema neurológico chamado corpo caloso. Se você parte a cabeça de um músico e dá uma olhada no corpo caloso, você vai ver que essa parte do cérebro que liga os 2 hemisférios é avantajada em relação às pessoas que não têm formação musical. Por que isso é importante? Porque significa que aquela pessoa tem um potencial, né, veja bem, um potencial, de fazer o lado direito do cérebro se comunicar com o lado esquerdo. Essa propriedade da música, né, que é de ligar os 2 hemisférios, vem principalmente porque a atividade musical excita todos os neurônios e o cérebro por inteiro. A maior parte das atividades às quais ele se dedica aciona majoritariamente algumas seções, algumas partes do cérebro, mas a música lida com o aparelho motor, as regiões da fala, da linguagem, do movimento, da orientação espacial, da emoção, da matemática, da racionalização. A música é uma atividade que contém em si todas as possibilidades de ação do cérebro humano. O Dr. Oliver Sacks, né, que escreveu vários artigos sobre casos bizarros envolvendo a linguagem musical, né, diz claramente: a música é a linguagem do cérebro. O cérebro funciona assim, com o reconhecimento de padrões, variações, repetições, permanência de determinados fenômenos e a localização em abstrato do que a gente poderia chamar de ideias, né? Antes de reconhecer, por exemplo, que isto é um violão, a gente reconhece isso como uma forma de uma determinada cor e uma determinada ocupação no espaço. Depois disso é que vem a interpretação de que isso é um violão. Na música, a gente está o tempo inteiro operando nesse aspecto pré-racionalização. Isso, antes de ser entendido como um arpejo em Mi bemol maior, né, ele tem que ser entendido como uma ideia que, depois de você ouvir ao longo de 8 minutos, você percebe isso como sendo a Terceira Sinfonia de Beethoven, né? Então, a ideia, no caso da linguagem musical, é apresentada de maneira extremamente abstrata. A música é a única das artes que possibilita uma ação do cérebro em estado bruto, em estado puro, tá? Ou seja, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento
da mente humana. É impossível você pensar num cumprimento da Declaração dos Direitos Humanos sem que haja o acesso irrestrito e universal à formação musical. Eu gostaria de fechar esse vídeo comentando uma coisa bastante interessante a respeito do filósofo Hegel, né? Que é um dos pais da modernidade, um dos filósofos que formulou de maneira mais clara, de maneira mais fundamental, vamos dizer assim, vários dos princípios que nós seguimos até hoje. Hegel entendia como elementos importantes do movimento do espírito humano, né? Não importa a acepção que a gente queira dar a isso, nós podemos compreender a ideia de espírito humano de uma forma religiosa ou materialista, né? O espírito absoluto, o espírito humano, se move através da história, do direito e das artes. E essas são as três áreas nas quais Hegel se concentrou com mais afinco. Ele escreveu muito sobre história, escreveu muito sobre direito, e no fim da sua vida, sem ser convidado, sem ser obrigado a isso, ele mesmo tomou a iniciativa de criar um curso de estética. A esse curso de estética compareceu o jovem Franz Liszt, que se tornou então um grande propagador das ideias de Hegel através da música, se é que isso é possível, ou seja, lá de que maneira isso seja possível. O filósofo alemão Karl Marx depois declarou que o direito, a história e as artes são formas ideológicas. Durante muito tempo eu acreditei que isso fosse uma maneira de depreciar tanto as artes quanto o direito quanto a história. É exatamente o contrário. O direito, a história e as artes são áreas nas quais a nossa formação, a formação das nossas ideias acontecem. A ideia, por exemplo, de que a arte é produzida a partir de um talento individual conferido por Deus não é uma descrição da realidade, é simplesmente uma ideologia. Existe uma outra ideologia, segundo a qual a arte é um trabalho. Se nós seguirmos essa ideia, essa ideologia, nós vamos precisar arrumar emprego para muita gente, para muito professor de música, para muito músico que anda desempregado. O setor cultural foi o mais desprotegido pela pandemia. Então a gente teria que ter uma ideia de que se a música é um trabalho, é preciso dar condições para que esse trabalho seja exercido. É preciso que hajam bons instrumentos musicais. Vai acabar a romantização do instrumento de sucata. Aquela coisa que as pessoas acham lindo, né, de criança tocando um instrumento que foi feito à base de lixo. Você pega sucata, pega lixo, faz um instrumento musical e ensina as crianças a tocar sem que esse instrumento musical tenha sensibilidade timbrística, sem que tenha unidade sonora, sem que tenha afinação, né? Toda essa romantização da miséria vai acabar se a gente compreender a música como um direito humano e a música como um trabalho. Ou seja, o que Hegel estava querendo dizer é que o que a gente consegue formular em torno do direito, da história e das artes é aquilo que nos torna, de fato, humanos. Essa é uma janela de oportunidades para que a gente consiga olhar para o que Lacan disse em 1958, a respeito do ser humano ser, na verdade, um animal feroz. Através do conhecimento da história, do conhecimento dos direitos humanos e do acesso às artes, é que a gente vai ter condição, talvez, de olhar para o Lacan e dizer, olha, pode ser que o ser humano seja um animal feroz, mas nós temos tentado fazer diferente. Por favor, leiam a Carta dos Direitos Humanos de 1948 e tentem situar o acesso que vocês mesmos tiveram em relação à formação musical dentro dessa Carta de Direitos. Vocês vão entender por que é super importante a gente ter conservatórios públicos, a gente ter escolas públicas em abundância que permitam à comunidade uma livre participação nas atividades artísticas, da história, do passado, do presente e a formulação através da educação musical do que vai ser a nossa vivência artística no futuro. A música precisa ser pensada dentro do contexto dos direitos humanos. Sem essa ligação simbiótica, né, nós vamos voltar ao despotismo, nós vamos voltar à monarquia, nós vamos voltar a um período em que as pessoas são destinadas já a exercer determinadas atividades e não têm o direito a participar das realizações culturais, científicas e artísticas da humanidade. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.